Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a doutora Sandra Chagas, cirurgiã dentista, e o assunto de hoje é bem importante. Nós vamos falar sobre Alzheimer. Talvez você tenha, ou esteja no início, ou conhece alguém que tem, que pode inclusive ser seus pais ou avós. E vamos explicar também o que é essa doença e como preveni-la. Mas antes de mais nada, eu vou pedir para você, sim, você mesmo que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever, deixar um like se gostar do vídeo e apertar esse sininho que tem aí para receber notificações de vídeos novos que eu faço toda semana. Pessoal, vocês sabiam que o Alzheimer é a doença neurodegenerativa com mais incidência? Mais de 55% de todas elas é Alzheimer. E pessoas que têm acima de 60 anos já têm uma propensão para ter essa doença, e o pior, a cada 5 anos depois dos 60, essa chance aumenta em 50%. Para vocês terem uma ideia, no mundo, cada 3,2 segundos, uma pessoa é diagnosticada com Alzheimer. E nos Estados Unidos, cada 60 segundos, ou seja, cada minuto, uma pessoa é diagnosticada com essa doença. Então, a incidência dela está aumentando de maneira exponencial no mundo todo. E aqui nesse vídeo eu vou te dar duas causas do Alzheimer. A primeira delas é aumento de carboidratos refinados e açúcar na alimentação das pessoas. Inclusive, o Alzheimer já é denominado de diabetes tipo 3, é isso mesmo. E a segunda causa é a disbiose intestinal. Então, vamos explicar primeiro essa primeira causa aqui. Aumento de carboidratos refinados, excesso de açúcar. O cérebro realmente precisa de pelo menos 30% de glicose para ele funcionar direito. Mas o que acontece? Com o excesso da ingesta de carboidratos refinados e açúcar, as pessoas já estão com resistência insulínica. O que quer dizer isso? Quer dizer que as células não aceitam mais a glicose, está saturado já, ou o pâncreas também já está cansado de tanto secretar insulina para colocar a glicose dentro das células. E com o tempo, com esse excesso de consumo dessas substâncias, açúcar, carboidratos, o organismo já se satura, os receptores não vão mais agir nas células. Mas o cérebro é o único tecido que não precisa da insulina, talvez por esse motivo mesmo. Porque você já pensou, com essa resistência insulínica que as pessoas têm, se faltar insulina para o cérebro, ou se faltasse, ele poderia morrer. Os neurônios iriam se degenerar. Então, talvez por isso, por preservação da espécie, que o cérebro não precisa da insulina. Mas, por outro lado, o açúcar afeta a bainha de mielina. E isso é muito importante, porque com o aumento da resistência insulínica, aumenta os AIDs. E AID não é aquela palavra inglesa que quer dizer idade. Nesse caso, AID quer dizer glicação avançada, que produz radicais livres e que vão afetar a bainha de mielina. Então, como funciona? Aqui é um neurônio, tá? Aqui, gente, é o corpo do neurônio. Aqui são os dendritos e essa parte aqui é o axônio. O axônio é como se fosse um fio, e quem encapa esse fio é a mielina. Então, esse fio fica encapado por essa proteção que é a mielina. Entre essa mielina tem alguns espaços. E o impulso nervoso salta, faz tchuc, 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 entendeu? Ele salta aqui porque tem esses espaços. Com excesso de açúcar, tudo isso vai ser degradado, prejudicando os impulsos nervosos e também impedindo a sua condução.
com certeza vai afetar tudo que é do cérebro, memória, cognição, até visão periférica. Então você já vai começar a esquecer até das pessoas. E é isso que é o Alzheimer. A pessoa não lembra nem mais quem é seu filho, quem é seu pai, não reconhece as pessoas, esquece de tudo. Daí 1 minuto que deixou a chave em cima da mesa, não lembra mais. Começa assim, com pequenos esquecimentos, e a doença é progressiva. E outra coisa, viu? Não é só o açúcar, não. O aspartame, um dos tipos de adoçantes que fazem mal, o aspartame é um dos piores. Ele ocasiona, sim, também Alzheimer. E também tem outros fatores, por exemplo, sedentarismo, porque a gente sabe que o exercício até aumenta a sensibilidade à insulina, aumenta receptores, embora o cérebro não use, mas o seu corpo usa. E o exercício também melhora toda a cognição. Sono reparador, tem gente que não dorme direito, isso a gente já sabe dos efeitos deletéricos que tem um sono de má qualidade. Inclusive, voltando um pouquinho nos exercícios físicos, quem não faz exercício diminui a oxigenação do cérebro, e o cérebro precisa de oxigênio para se desenvolver, para executar todas as suas tarefas. E outra coisa, isolamento social, nessa época aqui que estamos vivendo. O isolamento social também afeta relacionamentos e o cérebro fica estagnado. Cérebro é como um músculo, você tem que exercitar seu cérebro. Então, palavras cruzadas, quebra-cabeça, leitura, tudo isso faz com que o seu cérebro tenha maior plasticidade. E agora vamos falar da outra causa, que é a disbiose. Para quem ainda não sabe o que é disbiose, é um desequilíbrio entre as bactérias que temos aqui no intestino. Temos que ter mais bactérias boas do que ruins. Quando está em disbiose, que é ao contrário de eubiose, eubiose é o equilíbrio das bactérias, agora a disbiose não, é uma disfunção. Então tem mais bactéria ruim do que boa. E com isso vai dar uma hipermeabilidade intestinal. Por quê? E essa hipermeabilidade intestinal que deixa passar toxinas. Vou até apagar aqui um pouquinho para explicar como que é a parede do intestino. Olha, a parede do intestino, imagine uma redinha, uma peneira ou alguma coisa assim, bem fechadinho, olha, bem fechadinho, tá? Então aqui que filtra toxinas, pedaços de proteínas, bactérias gram-negativas que morrem e viram o LPS. O LPS são os lipopolissacarídeos, que são originados da degradação de bactérias gram-negativas. Então, essa redinha aqui que está bem fechadinha, ela começa a ter uma hipermeabilidade intestinal, ela fica aberta e com isso vai passar tudo que é coisa ruim, vai cair na corrente sanguínea e esses LPS, eles atravessam a barreira hematoencefálica. O que é a barreira hematoencefálica? É uma barreira que nós temos aqui no cérebro que filtra o sangue. E se esses restos de bactérias aqui, que são toxinas, degradam essa barreira hematoencefálica, o que vai acontecer? Vai produzir um tipo de proteína, que é uma substância chamada beta-amiloide. E é isso que ocasiona o Alzheimer. Como prevenir ou até como tratar? Bom, em primeiro lugar, como eu sempre falo, tirando as causas. Veja se você consegue ter um sono reparador. Existem meditações, você tem que gerenciar seu estresse, porque com estresse alto, o cortisol também sobe e com isso não te deixa dormir. Na hora do sono você tem que estar com o cortisol zerado. Um convívio social também melhora. A alimentação principalmente, tirar isso daqui, olha. Isso daqui não deve fazer parte da sua alimentação. Carboidrato se tira dos vegetais, não é de carboidrato, de farináceos. Tudo isso que tem farinha de trigo, inclusive o glúten, como você já sabe, eu já falei em outros vídeos aqui,
tem vídeo de glúten no canal, ele causa essa hipermeabilidade intestinal, deixando passar tudo que é toxina que vai parar lá no seu cérebro. Então, melhorando a alimentação, gerenciando seu estresse, fazendo exercícios físicos, tudo isso vai ajudar a você ter um cérebro melhor, mais ágil, mais cognitivo, com maior percepção, com maior memória e não vai se degradar com o tempo, como acontece infelizmente com a maioria das pessoas. Como eu falei, nos Estados Unidos, por que está essa progressão geométrica aí de Alzheimer? Porque eles comem muito mal, eles vivem comendo sanduíches, frituras, alimentos da pior espécie. Com isso, claro, e são obesos ainda, então tudo isso vai afetar também o cérebro, dando doenças degenerativas como o Alzheimer. Bom, eu espero ter te ajudado. E se eu te ajudei, eu acho que você deveria compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus parentes e com pessoas com mais idade que você conhece, seus pais, seus avós, seus amigos mais idosos, porque senão a tendência é se caminhar para essa doença que é horrível tanto para a pessoa como para quem cuida, porque quem cuida também sofre muito. Olha, me siga lá no Telegram, tem um grupo bem legal lá, e também no Instagram, porque eu ponho publicações diferentes das que eu ponho aqui no YouTube. E eu te espero no próximo vídeo aqui nesse canal. Até lá!